Tudo bem? Que bom estar aqui com você hoje. Essa semana foi agitada, né? Mas uma boa semana de trabalho. Tem sido semanas bem agitadas na política brasileira. A gente não pode reclamar de tédio. E já estamos no final de setembro. Daqui a pouco vai começar o período aí de avaliações do ano, né? Daqui a pouco a gente já pode começar a fazer algumas avaliações sobre como foi esse ano. Uhum, E eu queria que você começar com uma avaliação geral, né? A gente, por exemplo, a CPMI do uhum, 8 de janeiro está chegando ao fim, e aham. aparentemente a oposição não conseguiu emplacar a narrativa maluca deles lá. E, e, e essa semana foi agitado também porque teve um discurso muito forte do Lula na Assembleia Geral da ONU, que também produziu muito debate. Eu queria que você começasse com essas duas coisas, né? O discurso do Lula na Uhum. ONU, como é que você acha, qual é o impacto dele, e a luta parlamentar. Miguel, olha, bom te reencontrar aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho que a gente está. Esse ano é um ano que a gente já previa que seria um ano que marcaria a história do nosso país e que, marcando também a história do nosso país, marca a história mundial, né? O ano passado, com a derrota nas urnas do governo Bolsonaro e do projeto que ele implementava, a gente sabia que era importante para a reconstrução do país e, ao mesmo tempo, que eles manteriam de maneira capilarizada o projeto de país fascista que eles tentaram implementar. Eu queria dar destaque a algumas coisas dessa semana. Por que eu comecei mencionando isso? Porque ao longo dos meses, a gente foi consolidando o que nós, ao longo desses últimos anos, dissemos. A gente disse que havia ocorrido uma quebra democrática no país desde o golpe da Dilma e que foi cada vez se aprofundando através de diversos atos e que culminou no 8 de janeiro com uma tentativa explícita de golpe. Nós dissemos isso esse ano, que 8 de janeiro tinha sido uma tentativa de golpe, e o que a CPMI do 8 de janeiro e a investigação da Polícia Federal cada vez mais confirmam é exatamente que essa tentativa de golpe tinha, inclusive, a participação do ex-presidente da República, que é muito grave, né? É muito grave, a gente precisa falar sobre isso, porque esse é um projeto que é nacional, mas ele também é internacional. A gente está acompanhando agora as eleições na Argentina, a gente acompanha e sabe que é muito grave essa articulação da ultradireita antidemocrática fascista internacionalmente. Então, eu queria colocar como marco a delação, né, do Cid, especificamente pontuando que o Bolsonaro participou da reunião, né, que o comandante da Marinha tinha topado. Acho que é importante situar isso como um aspecto importante dessa semana. Outra também chamando atenção sobre o que, mais especialmente hoje, veio a público sobre o Sérgio Moro, né, que, assim como o Dallagnol, ao que tudo indica, pediu exoneração para fugir da investigação que ele seria submetido internamente, e aí foi para a carreira política. Ele também tinha projeto, né, de fazer política mais explicitamente, não só dentro do lugar que ele ocupava dentro do judiciário, mas sair hoje, exatamente também a investigação, o andamento da investigação agora do Sérgio Moro é muito importante para a gente também reforçar o que dissemos ao longo dos últimos anos, que a Lava Jato fazia parte desse processo antidemocrático no nosso país e que tinha explícita concepção e vontade política de derrubar o Lula, né, como figura pública mesmo do nosso país. Então, esses dois aspectos eu acho muito importante de destacar. E de outro lado, que eu queria que, como você muito bem colocou, o discurso do Lula essa semana na ONU, mostrando-se mais uma vez como um grande estadista e, e de maneira muito articulada e consolidada, o Lula tem feito um papel internacional muito importante nesse momento. Porque o Brasil foi um case para a ultradireita, né? E agora o Lula está respondendo de uma maneira generosa
e grandiosa, se colocando com um papel de grande liderança que nós sempre dissemos que ele era e que consolida nesse momento um papel de projeção internacional, inclusive para colocar o debate do neoliberalismo como central no mundo, muito importante, e pensando uma nova governança mundial. Então, acho que o Lula, essa semana, acho que essa semana, que é isso que eu estava começando a falar com você ainda na introdução, essa semana foi uma semana muito forte politicamente, assim. E está colocando cada vez mais a ultradireita num lugar de ter que responder, cada vez mais acuados, né? E acho que é importante para a gente agora poder, inclusive, discutir mais a fundo o projeto de país que nós queremos, né? O que, que nós queremos para o futuro do Brasil. Muito bem, Ana. Agora a gente tem, até o final do ano legislativo, ainda tem alguns projetos importantes para serem votados no Congresso Nacional. Conversei até aqui com o Zaratini, ele falou, mencionou uns 3 ou 4 projetos importantes, a maioria relacionados à arrecadação fiscal, e para fechar teria o orçamento, né? Tem que aprovar o orçamento para 2024, vai ser, imagina, a última grande batalha política do governo vai ser fechar um bom orçamento, um orçamento que seja bom para todo mundo. Você acha que no Congresso Nacional esse orçamento vai ser aprovado tranquilamente? Você acha que essa reforma ministerial que o Lula fez vai ajudar nesse sentido? A reforma ministerial, ela contribuiu para o ambiente que nós temos hoje, sim, na Câmara. Também acho importante de situar que a reforma ministerial, conduzida pelo Lula, ficou muito mais próxima do que o Lula pensava do que com as intenções do Centrão, né? Então, assim, isso foi importante e, de fato, contribuiu para a gente conseguir consolidar um clima melhor na Câmara para a gente abordar os temas e os projetos prioritários do governo. O debate do orçamento é um debate que a gente ainda vai ter muitas camadas de discussão, né? Assim, eu vou dar um exemplo, o próprio orçamento que está previsto para as universidades, para dar um exemplo de uma pauta que eu acompanho mais de perto, a gente mesmo ainda vai defender a ampliação, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que tem a proposta do governo para o orçamento do ano que vem, tem a proposta que a gente também quer trabalhar para melhorar algumas áreas, nós deputados, né, que atuamos, eu atuo na frente da educação, na frente da saúde, e tem a proposta que, obviamente, o Centrão vai trabalhar, inclusive, para aumentar cada vez mais a emenda, né? Então, a gente acho que o governo vai ter algo muito próximo do que ele deseja aprovado, mas eu quero, assim, eu sempre trabalho com a política com uma ideia de cenários abertos, né? Então, do meu entendimento, eu quero ainda trabalhar para a gente melhorar uma parte do orçamento que está previsto para o ano que vem, sabe, Miguel? Que eu quero dizer que, Entendi. assim, tem a proposta do governo e tem a proposta que nós, deputados também mais à esquerda, queremos dialogar também com o governo, né? Entendi. Mas eu não sabia. A proposta do governo já tem um texto oferecido para a gente poder Não, ler do pronto orçamento? ainda não. Por enquanto são a gente está trabalhando com cenários que a gente tem ouvido, né? Ah, Mas, por exemplo, quando a gente viu acenos, né? A gente está vendo acenos. E para nós que trabalhamos saúde e educação, você sabe que a gente sempre quer aumentar, né? Faz parte também do nosso papel trabalhar para o financiamento da saúde e educação, ele está muito insuficiente nos últimos anos, né? Pós-pandemia, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, com toda a necessidade de reconstrução dos sistemas, eu incluo também assistência social. Assistência social, não especificamente naquilo que se refere ao Bolsa Família, que a gente trabalhou o orçamento, mas assim, o governo tem propostas ousadas para a política de assistência social nos próximos anos. Então, acho que é um é, cenário que está em aberto, favorável para o governo,
e que eu me coloco no sentido de que eu também quero disputar uma melhoria para as áreas prioritárias das políticas públicas de seguridade social. Você falou sobre educação, sobre os recursos para as universidades federais. Eu tenho muitos amigos professores, Universidade Federal, e eles falam que realmente está apertado, na UF estão sofrendo algumas restrições. Então, todo mundo está com uma expectativa muito grande de investimento nas universidades. E é isso que eu queria saber, como é que está como é que vocês estão construindo essa estratégia para a gente investir mais em pesquisa, porque quando a gente fala universidade pública, a gente está falando, sobretudo, que é o grande local de pesquisa no Brasil, né? Pesquisa em todas as acepções, não só na área tecnológica, na área também das ciências sociais, né, que é importante. E qual é a estratégia, então, para... Agora, uma crítica também que sempre se fez, e que era importante haver uma integração maior das universidades com a vida do país, né? Integrar mais, até para as pessoas que estudam lá saírem empregadas, né? Uma conexão maior com a dinâmica da economia. Qual é a estratégia, já que você faz parte da Frente pela Educação, qual a estratégia que vocês estão aí visualizando para as universidades? Eu acho que o ponto mais importante foi esse que você mencionou, de que a gente precisa pensar a política das universidades relacionada com uma política de ciência e tecnologia que, por sua vez, é articulada centralmente com o desenvolvimento do país, né? Quando a gente fala desenvolvimento, obviamente a gente não está falando só de desenvolvimento econômico, mas pensando o projeto de país que nós queremos constituir. Então, fortalecer ciência e tecnologia é fundamental de um lado, eu vou dar o exemplo da pandemia que eu acho muito importante. Uma parte do desastre da gestão da pandemia no nosso país tem a ver com o negacionismo do Bolsonaro, outra parte é o fato de nós hoje sermos quase exclusivamente dependentes de importação na área de saúde, inclusive para insumos básicos, né? Por exemplo, compra de máscaras, né? Compra de insumos que são utilizados no cotidiano da saúde no nosso país. E eu estou falando da saúde, a gente poderia falar de várias outras áreas, mas eu gosto de falar de saúde porque o SUS também é a principal política pública que nós temos no nosso país. A principal, não porque o SUS é mais importante que as outras, até porque a política pública só funciona se ela estiver transversalizada e articulada, mas é porque ele está presente em todos os lugares do nosso país e ele é a política que tem o maior investimento, né, o maior orçamento. Então, por isso é fundamental o sistema, dar como exemplo o Sistema Único de Saúde, né? A gente construir condições para ter soberania, autonomia em vários insumos vai fazer com que o SUS fique mais barato e, portanto, a gente consiga dar mais acesso à população. Isso vale no caso do Brasil, para insumos básicos e insumos complexos, né? Então, a gente tem uma dependência externa de importação absoluta na área de saúde, o que é grave. Por isso que isso tem a ver com desenvolvimento econômico. Tem a ver com o SUS, mas tem a ver com o desenvolvimento econômico do nosso país e tem a ver também com a possibilidade da gente, economizando nessas áreas, conseguir fazer outras políticas públicas mais ousadas, mais articuladas, né? Que garantam mais direitos para a nossa população. Então, de um lado, é fundamental as universidades para essa parte, né? De outro lado, como você muito bem disse, a gente precisa articular isso com indústrias e com empresas na área de saúde, sejam públicas ou privadas, para que elas produzam esses insumos tecnológicos e garantir para a população um direito. Porque também, se a ciência produzida na universidade ela é utilizada só para a parte mais rica da população, ela também não faz qualquer sentido. A produção de ciência e tecnologia não pode aumentar a desigualdade no país, ela deve servir à diminuição da desigualdade, ao acesso de mais direitos. Então, acho que esse é um sentido muito importante. O outro da universidade, que também acho que você citou bem, é a possibilidade da universidade estar mais integrada
com os territórios onde ela está inseridas e devolvendo, né, para a sociedade não só o que produz em termos de pesquisa, ciência e tecnologia. Queria fazer um parênteses também, que você colocou isso e eu concordo muito, acho importante ressaltar, a área de ciências sociais, a área de humanas, né, de ciência política também produz muita tecnologia, né, tecnologia de relações, e isso é muito importante. E de outro lado, as ações extensionistas das universidades, elas são muito importantes. Uma das coisas que a gente tem debatido e que é muito importante é a formação de professores, por exemplo. Nós temos uma demanda enorme no país de professores e, acreditem, eh, está faltando professores, porque como são áreas muito desvalorizadas, infelizmente, a gente, por exemplo, hoje falta professor de matemática, né. Essa é uma área também importante de fortalecimento do papel das universidades. Então a gente precisa pensar e aplicar o que é a universidade do nosso século, né. Não pode ser uma reprodução do modelo da universidade elitista, só para a elite da população do nosso país. Tem que ser uma universidade imersa num projeto político e, ao mesmo tempo, lidando com os desafios da desigualdade do nosso país. Que eu concordo muito com você, sabe, Miguel? Os estudantes têm falado muito isso comigo. Você sabe que eu sou professora universitária, então tenho um contato muito próximo com eles. E assim, eles sonham com a universidade, mas não dá para eles saírem da universidade e o emprego deles sendo na uberização, né? No mercado informal, com muita precarização. Então, quando a gente fala de direito à educação, a gente está falando de projeto mesmo completo de país, né? Muito bem. Ana, um outro assunto que, de certa forma, é relacionado também, mas que é um assunto que é uma que eu acho fundamental, que é uma crítica que eu faço ao governo Lula. Eu acho que ele vê pouco esse lado da mobilidade urbana, que Uhum, eu estou tentando convencê-lo, né? Então eu falo pelo espaço que eu tenho, convencer o governo a investir mais na questão de mobilidade urbana, sobretudo transporte sobre trilhos, que eu acho que o Brasil está ficando muito para trás, porque talvez, sei lá, nos anos 50, 60, alguém visse como atrasado, porque não havia ainda tecnologia de trem de alta velocidade. O primeiro trem de alta velocidade foi construído no Japão, se não me engano, em 62, né? E desde então a Europa toda começou a cruzar com trem de alta velocidade, e a partir da década de 90, 2000, a China entrou forte, uhum. né? E hoje em dia está toda interligada e pretende duplicar ou triplicar a sua rede até 2035. Tem um plano que agora o Biden foi na Índia, ele fez um acordo aí, vamos ver, não sei se vai se materializar, de fazer um trem de alta velocidade ligando a Índia até Londres. Você tem já a conexão dos trens de alta velocidade ligando a China à Europa. Hoje em dia você tem um trem de frete e trem de passageiros. A África, né, tem projetos de trem de alta velocidade. A Indonésia acabou de fazer um trem de alta velocidade. Tailândia, né? Os Estados Unidos ficou meio para trás nisso, mas eles têm os seus projetos, e, sobretudo, eles têm muitos trens de frete. Né? Eles ainda não têm muito trem de alta velocidade de passageiro, porque eles apostaram muito na questão do petróleo, é a nação do petróleo, né? Com esse lobby do petróleo muito forte, que acabou prejudicando isso. Mas daqui a pouco eles estão aí, cheios de trem de alta velocidade. A gente tem até o projeto do Elon Musk lá, que é o projeto do trem de tubo. Já ouviu falar? É o trem do tubo a vácuo, que é um negócio espetacular, que eles querem fazer na Califórnia, um protótipo, né? Que é um trem dentro de um tubo, ele não tem a fricção do ar. Então, ele tem velocidades teóricas assim, inimagináveis, inimagináveis. Por que no Brasil não se fala de transporte sobre trilhos, Ana? É, não se fala sobre transporte também, né, Miguel, de uma maneira geral. O transporte público ficou sob responsabilidade dos municípios exclusivamente, na nossa lógica interfederativa, né. Nós não temos sequer um Fundo Nacional de Transportes. A gente tem o Fundo Nacional de Saúde, né, a gente tem o fundo e não tem o Fundo Nacional de Transportes. Então, assim,
enquanto a gente, dentro da nossa lógica interfederativa, dinâmica, né, da nossa divisão de responsabilidades, transporte ficar exclusivamente para as prefeituras, como que a gente vai discutir estratégia, né? Que você está fazendo um debate estratégico. Então, a gente tem debatido, a nossa bancada do PT fez um debate muito interessante também sobre transporte urbano. Acho que valia a pena até a gente fazer essas conexões para ir aprofundando essas experiências que você trouxe aqui agora. Mas a primeira questão é que transporte precisa ser um debate nacional, com estratégia. Agora, por exemplo, com o PAC, e vale ressaltar, o estado das nossas estradas é um estado calamitoso, assim. Então, a gente vive um colapso do nosso sistema de transportes, assim, um colapso nas cidades e nas estradas. Então, algo precisa realmente ser pensado e eu tenho uma avaliação parecida com a sua e acho que a gente tem que colocar para o governo mesmo a tomada dessa centralidade. Agora, a sua pergunta, que é provocativa, assim, né? Nós somos um país também que se sustentou no modelo exclusivamente do petróleo, né? Então, assim, agora nós estamos fazendo, no meu entendimento, pela primeira vez, um debate nacional de transição. E aí eu acho que tem um momento favorável para a gente colocar essas discussões e pensar outros modelos, assim. Mas historicamente, enfim, o lobby das automobilísticas e até por a gente ter várias empresas aqui, e agora nem isso mais, né? Nem isso a gente tem mais. Então, realmente, eu entendo que a gente precisa fazer com que o transporte seja um debate nacional, sabe? Colocar como estratégia de desenvolvimento. Agora, com a eleição do Lula, a gente tem essa possibilidade desses grandes debates do país, e acho que é um momento realmente muito propício, até porque, se a gente não fizer isso agora, que a gente já está, enfim, colapso do nosso sistema de transporte, não dá nem para chamar de sistema, né? O colapso, imagina o que vai acontecer nas próximas décadas no país. É só a gente olhar, a gente colocar a nossa memória para pensar 20 anos atrás, como eram as nossas cidades, as nossas estradas, e pensar agora. Vamos projetar para daqui 20 anos. Não dá nem para. A gente não vai conseguir se mover, né? Então, e o colapso do meio ambiente também. Essa questão, a questão do transporte, eu acho que é importante falar, porque, por exemplo, eu vejo que sempre uma falha conceitual quando se pensa em política pública no Brasil. Eu estava conversando aqui com um amigo que é um grande especialista em China, inclusive voltou para a China agora, vai passar mais 1 ano ou 2 anos na China, que é o Evandro Menezes, professor de Direito da FGV. Aí ele lembrou, Miguel, quando na China eles inauguram um hospital, um novo hospital, eles não inauguram apenas o hospital, eles inauguram uma nova linha de trem entre Claro. algumas regiões e o hospital. Porque não adianta nada fazer um hospital maravilhoso em alguma região e as pessoas não terem como chegar lá, que é o que eu vejo que acontece direto no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, você tem o campus do Fundão, que é maravilhoso. É um dos melhores campos do Brasil. Ninguém consegue chegar lá. É Exatamente. completamente inacessível. Completamente. É uma ilha fechada. Inclusive, é uma ilha mesmo. Só que ninguém consegue chegar lá. Tem que ir pela Avenida do Brasil ou pela linha vermelha, que são totalmente engarrafadas. Só se for de helicóptero. Né? Não tem Aí eu nem só vejo metrô para chegar lá, né, Miguel? Nem que não tem metrô. metrô. Aí eu fico pensando, na realidade, será que o pessoal está esperando aparecer o carro voador? Né? Porque carro voador pode resolver esse problema, só que acho que vai demorar ainda, demorar muito tempo, né, para carro voador ser uma solução. Enfim, eu acho que tem a ver um pouco de falta de autoestima do brasileiro. Ele não qualquer projeto mais audacioso, ele é colocado de lado como irrealizável. Né? Você não acha que também tem esse problema que a gente tem que combater? Eu acho que a gente tem dificuldade de pensar grandes projetos estratégicos, e isso vai para as mais diversas áreas. O que eu estava falando, por exemplo, do complexo médico industrial é a mesma coisa. Nós temos, as universidades públicas são elas que produzem
o conhecimento aplicável e nós exportamos esse conhecimento. Indústrias produzem o que a gente produz de conhecimento aqui, é exportado, esses insumos são produzidos em outro país e a gente compra caro. Na mineração, o exemplo da mineração que é do meu estado, e eu gosto muito de falar sobre ele, porque eu não acho que não deva ter nenhuma exploração de minerais. Só que essa exploração deve ser feita com sustentabilidade, articulando para que tudo aquilo que é produzido a gente consiga reverter em benefícios de emprego para a população, de produção de políticas públicas. Então, eu concordo com a sua visão geral, em síntese, assim, porque nós temos que sair do lugar de colônia, né? A gente tem que sair do lugar de colônia, que às vezes é isso, é de continuar esperando que a gente vai continuar sendo um país que exporta os nossos bens naturais enfim, trabalhando para que os outros países se enriqueçam em cima desses recursos. Tem um comentário aqui do Breno Bate, que estava falando do tal projeto do Elon Musk, que é o Hyperloop. Só para constar, o projeto de trem de alta velocidade... não o Hyperloop. Entre São Francisco e Los Angeles está virando um dos maiores fracassos do mundo. Grande culpa disso é da desapropriação de terras. É um problema lá que eles estão tendo com esse projeto de trem de alta velocidade entre São Francisco e Los Angeles. É o problema deles lá, né? Agora, o Hyperloop, que é outro projeto, que é o trem de tubo. É o trem de tubo. Isso aí muita gente fala que seria um problema, porque quando para fazer uma ferrovia de alta velocidade, você tem que fazer uma série de desapropriações para fazer a ferrovia, né? Só que você faz isso para fazer estrada também. Se você fosse ficar com medo de desapropriar, você não fazia estrada, né? Estrada ocupa bem mais que ferrovia, inclusive, muito mais terra do que ferrovia. Então, você acha que esse é um problema de desapropriação? Porque, no caso, você resolve isso aprovando um novo marco de transporte urbano no país, no Congresso Nacional. Para isso que serve o Congresso Nacional, você aprova um marco legal em que as desapropriações seriam regulamentadas. Né? Que se você tem uma terra no meio do local onde tem um projeto estratégico, tem que vender aquela terra. Você indeniza, o Estado indeniza, paga título público, paga em dinheiro, indeniza. Mas eu não vejo isso como um problema, um grande problema. Não vejo, não. Mas, enfim, Eu o que acho falta que mais é vontade. o projeto precisa ser discutido com a população e pactuado com a população. É possível fazer grandes projetos sem medidas autoritárias, né? Então, se isso for revertido em uma finalidade que é pública e que vai contribuir com a melhoria da vida das pessoas, é possível ser construído, né? O que não dá é para a gente ficar numa posição de apatia, realmente, deixar as coisas acontecerem como se elas fossem, como você disse, né? Vai aparecer o carro voando, ou nós vamos virar pássaros, né? Cada um de nós vamos virar pássaros para nos Bota locomovermos. uma asa mecânica A aqui questão da para poder se mobilidade é movimentar. central. É central, a questão da mobilidade é central. Exato. Eu acho que, eu comento isso aqui sempre, aparentemente tem um egoísmo muito grande de determinados setores. Porque você tem essa questão da exclusão social, que é muito forte no Brasil, e que eu acho que tem um setor da sociedade, inclusive na classe média, mesmo progressista, que ela não tem noção, muitas vezes, da exclusão brutal em que vive grande parte da população brasileira. E a mobilidade urbana é uma desgraça, porque você tem as classes médias que elas se organizaram ao longo das últimas décadas, que elas vivem próximos em áreas em que elas conseguem chegar no aeroporto. Então, para elas, o problema está resolvido. Ela vai para o aeroporto e vai para Paris, vai para Miami, vai para Brasília, vai para... Só que a população não consegue se movimentar, né? Eu não sei onde é que vai parar isso. Um engarrafamento que dura 4, 5 horas, como a gente vê nas grandes capitais, no Rio de Janeiro, onde é que vai chegar isso? Né? Que você não tem um projeto para isso, para você... Né? Até quando as pessoas vão aguentar isso? E o custo... Mas, enfim,